muito bem-vindos a mais um vídeo aqui pro canal Capítulo 1. E hoje nós vamos falar sobre o incrível O Morro dos Ventos Uivantes, da Emily Brontë. E é engraçado que 5 anos separam a minha primeira leitura desta releitura que eu fiz mês passado. E o que já era bom na minha lembrança, na minha memória, ficou ainda melhor, porque este é o tipo de livro que só melhora com releitura. E foi um presente reler isso, porque durante esses 5 anos eu aprendi muito mais sobre mim como leitora, e eu sou uma leitora de romance. Isso aqui é a cereja do bolo dos romances. Se você também gosta desse gênero, tenho certeza que você também vai amar este livro. E eu acho que o amor de Catherine e Heathcliff é uma das maiores histórias de amor da literatura, mesmo que seja uma história de amor diferente, meio estranha, mas é uma história de amor entre pessoas que são descritas como pessoas terríveis. E pode-se até dizer que elas são mesmo, tá? Mas vamos falar um pouquinho melhor sobre isso hoje. Talvez esse livro seja o meu livro favorito da vida, porque ele mostra o pior do ser humano. E eu gosto de ler isso em ficção, sabe? Como tem autores que conseguem transcrever a alma humana para os seus personagens, e é o que acontece aqui nesse livro. Eu já tinha feito uma resenha para esse livro aqui no canal, né? Nos primórdios aqui. Acho que foi uma das primeiras resenhas que eu fiz. E aí, então, eu resolvi fazer uma nova, aproveitando o hype do momento desse livro, né? Mas antes da gente começar, eu quero pedir pra você que ainda não é inscrito, se inscreva, ative as notificações e nos siga pelas redes sociais, principalmente pelo Instagram e pelo Goodreads, onde eu posto em tempo real as coisas que acontecem aqui no canal, tá bom? Então é isso, sem mais delongas, bora falar sobre este livro incrível. Bom, primeiro eu quero começar dizendo que eu peguei esse livro para reler por causa do filme, né, que saiu aí, a adaptação cinematográfica, estrelado pela Margot Robbie e pelo Jacob Elordi. E eu vou fazer apenas uma breve citação aqui desse filme, porque não é o intuito do vídeo. E não me leve a mal, teve gente que odiou o filme. Eu, na verdade, achei uma grande fanfic. E não me levem a mal de novo, porque eu gosto de ler fanfics. Não vejo problema nisso, né? Tem grandes histórias, boas histórias, inclusive, que vieram, né, desse chip fictício de personagens da literatura, do cinema, enfim. Mas no caso do filme, eu acho que nem chegou perto, né, de abordar a potência que é a leitura do Morro dos Ventos Uivantes. O que pra mim é uma grande pena, porque a visibilidade que o filme trouxe, né, para o livro foi muito grande. Até porque os atores são muito bonitos, né, muito hollywoodianos. É realmente uma grande pena que ele não tenha alcançado o status do livro. E sobre a escalação do Jacob Elordi, né? Vamos tirar o elefante da sala, digamos assim, né? Ele é um ator branco, né? E o papel do Heathcliff, eu tenho minhas dúvidas em questão, né, sobre a etnia desse personagem, porque por um momento ele é descrito como uma pessoa de pele escura, mas talvez eu acho que é mais no sentido de ser cigano do que necessariamente um negro. Enfim, eu fiquei com essa dúvida na minha releitura também, porque tem várias passagens que se contradizem, se conectam, enfim. Você tire as suas conclusões quando ler, tá? Mas, em sentido comercial, a escalação do Jacob Elordi faz sentido porque ele é um dos grandes nomes, né, dos jovens talentos de Hollywood. Então, faz sentido pro cinema, enfim. Mas vamos partir para o nosso resumo deste livro. O livro em si, ele é dividido em 2 partes, né? A primeira acontece 20 anos antes da segunda parte. Então, isso é muito importante pra gente se localizar aqui no universo de O Morro dos Ventos Uivantes. E já venho dizendo, né, que esta resenha terá spoilers, porque eu quero falar da segunda parte. Logo, né, você precisa saber o que acontece na primeira. Só que, como eu disse, né, na introdução deste vídeo, este livro ele não se perde, né, com spoilers. Pelo contrário, eu acho que vai te instigar a ler, talvez a compreender melhor e já começar aqui bem preparado para sua leitura. O livro começa então com o Heathcliff se encontrando com seu novo inquilino, que se chama o Sr. Lockwood, e ele tá se hospedando numa propriedade próxima ao Morro dos Ventos Uivantes, ou, né, em inglês, Wuthering Heights. Então a gente vê o início dessa narrativa pela perspectiva, né, e sendo narrada pelo Sr. Lockwood. A gente nunca vai ter a narrativa feita pela visão dos nossos protagonistas, seja o Heathcliff ou a Catherine. E a descrição do Lockwood, quando ele conheceu o Heathcliff, é a seguinte, olha só. O Sr. Heathcliff contrasta de modo singular com sua morada e o estilo de vida. Na aparência, é um cigano de pele escura,
nos trajes e nas maneiras, um cavalheiro, isto é, tão cavalheiro quanto o seu muitos fidalgos do interior, desalinhado talvez, mas sem que a negligência cause desagrado, já que tem o porte ereto e é bem apessoado e bastante taciturno. Então a gente já sabe que o Heathcliff mesmo aqui, né, já um cara de meia idade, ele ainda tem uma presença, né? E já nos primeiros momentos ali do Lockwood em Wuthering é muito engraçado, porque a gente já percebe que essa casa tem algo diferente, né? As pessoas que moram ali são extremamente mal educadas, descorteses. E ele conhece nessa casa, né, estranha, uma mulher muito bonita, que é intitulada como a Senhora Heathcliff. E o Lockwood, a princípio, pensa que ela é, na verdade, casada com ele, né, com Heathcliff. E também tem nessa propriedade, né, um belo rapaz, que a gente vai conhecer como Hareton, e ele é tratado como um criado, embora meio insubordinado, digamos assim. Só que a gente vai descobrir que essa bela dama, né, que a gente vai conhecer, ela não é casada com nenhum dos homens, nem com Hareton, nem com Heathcliff. Na verdade, ela já é uma viúva, mesmo tão jovem. Ela havia se casado, na verdade, com o filho do Heathcliff. E todos naquela casa maltratavam essa mulher, dizendo coisas como ela vai pro inferno, assim como igual a mãe dela foi. Acontece que nessa ocasião que ele visita Wuthering Heights, o tempo fica muito ruim e ele não consegue voltar para sua propriedade vizinha, né, onde ele tá morando temporariamente. Então ele vai acabar sendo obrigado a passar a noite lá e acontece que ninguém recebe ele bem. Na realidade, é muito pelo contrário, ele tenta arrumar um cantinho ali pra dormir, porque ninguém oferece um quarto. Uma das criadas olha pra ele com pena e fala, tem um quarto aqui que ninguém usa, dorme nele, enfim. E ali naquele quarto, ele percebe que era o quarto de uma mulher, né, chamada Catherine Earnshaw. E um detalhe muito interessante dessa narrativa, né, é que ali, se preparando pra dormir, o Lockwood, ele pega um dos livros embolorados que tá assim perto da janela do quarto, e ele vai ver de quem que era o livro, e aí que ele descobre que é dessa tal Catherine Earnshaw, mas o nome ele foi alterado 2 vezes. Primeiro para Catherine Heathcliff e depois, por último, para Catherine Linton. E eu acho interessante a maneira que a Emily Brontë introduz esse nuance de quem é a Catherine para nós leitores através desses detalhes, enfim. Só que o fato é que a noite do Lockwood nesse lugar, no quarto da Catherine, foi terrível. Foi uma das piores noites da sua vida. Lembrando que O Morro dos Ventos Uivantes é um romance gótico também, né? Além de vitoriano. E eu quero ler para vocês a descrição do Lockwood ao passar uma noite em Wuthering Heights. Olha só, eu vou ler pra vocês. Está na página 52 desta minha edição da Clássicos Haha. Nada mais do que o galho de um pinheiro que tocava minha janela, incitado pelo vento e batia com suas pinhas secas contra a vidraça. Ele tá lá deitado e começa a perceber um barulho vindo da janela. Dessa vez eu me lembrava de que estava deitado no compartimento de carvalho e ouvia claramente a ventania e a neve açoitando o telhado. Também ouvia o galho do pinheiro repetir seu ruído incômodo e sabia de onde vinha o barulho, mas me incomodava de tal modo que resolvi silenciá-lo. Levantei-me e tentei abrir a janela. A lingueta estava soldada na armela, fato que eu notara quando acordado, mas logo esquecera. Tenho que acabar com isso, de qualquer maneira, murmurei atravessando a vidraça com o punho fechado e esticando o braço a fim de agarrar o galho incômodo. Em vez disso, meus dedos se fecharam sobre os de uma pequenina e gélida mão. Nossa, que loucura, né? O horror intenso do pesadelo me invadiu. Tentei puxar de volta o braço, mas a mão se apoderou dele e uma voz extremamente melancólica soluçou. Deixe-me entrar, deixe-me entrar. Quem é você? Perguntei enquanto lutava para me soltar. Catherine Linton, respondeu a voz trêmula. Voltei para casa e estava perdida na charneca. Gente, imagina essa cena, né? Já começa assim o Morro dos Ventos Uivantes, é maravilhoso esse livro. Ele tá lá dormindo numa noite incômoda, ele não é mal recepcionado no lugar, ele pega no sono, acorda meio assustado com uma ventania louca, né? Porque o Morro dos Ventos Uivantes tem este nome por causa disso, né? E aí ele tenta desprender o galho que ele acha que tá batendo na janela e na verdade uma mão pega ele. E essa mão é de nada mais nada menos do que a Catherine. A princípio, o nosso visitante acha que ele meio que induziu o próprio pensamento dele a achar que foi uma pessoa, porque ele leu o nome dela, viu que era o quarto dela, enfim, viu que tinha algo estranho na casa e ele meio que
É como se ele tivesse sonhado tudo isso, feito da sua imaginação. Só que o que foi mais interessante foi a reação do Heathcliff ao ouvir os gritos, né, que o Lockwood estava dando dentro do quarto. E aí ele fala, não vou dormir aqui nesse quarto mais, ele sai, mas antes dele sair, ele vê o Heathcliff tendo uma postura completamente diferente do que ele tinha visto até então. Porque ele diz assim, que ele ficou parado e testemunhou involuntariamente, né, uma demonstração de superstição por parte do meu senhorio, que é o Heathcliff, né, e que contradizia com a sensatez que ele tinha apresentado até então, né. Olha só o que o Heathcliff faz. Ele subiu na cama e abriu a gelosia, irrompendo ao fazê-lo numa incontrolável acesso de choro. Imagina um homem de meia idade chorando por uma janela. Essa é a visão. E ele gritava, entre, soluçava, Cat, entre. Ah, por favor, uma vez mais. E olha o nível da potência desse livro, né? Isso é só o começo, Brasil. Logo nas primeiras páginas a gente está diante já do quadro todo armado, né? Uma coisa é fato que o Lockwood, ele assim que amanhece, ele vai embora, volta pra propriedade que ele alugou. E ele teve uma impressão tão forte do que aconteceu no Morro dos Ventos Uivantes. E quando ele chega na sua residência, né? Ele pergunta ali pra empregada, né? Tipo de governanta, se ele conhecia os vizinhos. E ela não só conhecia, né, essa governanta, como ela participou, ela foi testemunha ocular da maior parte dos acontecimentos aqui narrados em Morro dos Ventos Uivantes. Inclusive, ela é a narradora principal, que é a Nellie. Na verdade, a gente vai descobrir que o Harrington, sabe, o garoto que ele viu lá, o homem que parecia um criado que ele viu no Morro dos Ventos Uivantes, na verdade, ele é sobrinho da Catherine Earnshaw, que na verdade se transformou, né, por casamento em Catherine Linton. E a mulher, na realidade, que a gente viu também no Morro dos Ventos Uivantes, é a filha da Catherine. É a Catherine filha. Sim, é meio confuso isso, são duas Catherines, né? A mãe e a filha. A que está viva, né, ainda é a filha. A que ele ouviu, né, no quarto lá, que ele pensou que pegou na mão dele, é a Catherine mãe que faleceu. A gente vai ver em que circunstâncias. Meio que tudo tá em família, né? É meio confuso, mas você vai pegando isso na leitura, é bem tranquilo, tá? Não se preocupe. Então a Nellie, ela vai contar a história, né, do que aconteceu com essas duas famílias, tanto os Lintons quanto o que aconteceu com o Heathcliff e com a família da Catherine, né, os Earnshaw. O fato é que eram os Earnshaw que eram os donos do Morro dos Ventos Uivantes. E a Cat, mãe, vamos chamá-la de Cat, porque é assim que o Heathcliff a chama. A Cat, ela era a filha mais nova ali do dono de Wuthering Heights, só que ela tinha um irmão, que era o Hindley. E o Hindley, ele tinha muitos ciúmes do Heathcliff e antagonizava, vilanizava, hostilizava o Heathcliff de todas as formas. Por quê? O Heathcliff, ainda criança, foi acolhido pelo pai, né, dos irmãos Earnshaw e foi levado para o Morro dos Ventos Uivantes para ser criado ali como um filho. Só que a partir do momento que o patriarca morre, ele fica à mercê do Hindley, que já o detestava. Então a vida do menino, que se transformou no homem, depois virou um inferno. E é engraçado, porque Heathcliff era o nome de um filho morto, né, do patriarca Earnshaw, e que morreu na infância ainda, mas acabaram batizando o menino novo, né, o órfão, como Heathcliff também, o que serviu para ele tanto como o nome quanto o sobrenome, né? Mas o fato é que o Hindley que vai assumir a propriedade quando o pai morre, e a vida de todo mundo na casa vai virar um inferno, porque o Hindley, ele vai se entregar à devassidão completamente. A vício, bebedeira, enfim, a casa vai viver largada. A riqueza, que parece que não era muita, era confortável a vida, mas eles não eram, tipo, ricos como os Linton. Tem essa distinção. Eles acabam meio que perdendo tudo, deixando tudo em dívida por causa desse vício em jogos do Hindley. E a partir daqui, né, da narrativa da Nellie sobre o Heathcliff e a Cat, os fatos, eles não são tão confiáveis, né? A Nellie parece que ela não é muito fã de nenhum dos dois. Do Heathcliff, ela tem uma certa dó, um certo tipo de carinho, mas ainda assim ela vê com maus olhos a ambos os nossos protagonistas. Então imagina, né, você ter a sua biografia sendo narrada por uma pessoa que te odeia. Basicamente também é sobre isso o Morro dos Ventos Uivantes, é sobre o olhar da Nellie sobre essa história de amor, o que é muito interessante também, não é mesmo? Mas Cat e Heathcliff, eles crescem juntos como irmãos, mas eu acho que eles nunca tiveram esse sentimento de irmão, sempre foi um relacionamento meio amoroso mesmo, desde crianças. Isso vai
aumentando ao longo da vida deles. Um belo dia, né, nas estripulias dessa dupla, a Cat acaba sendo mordida pelo cachorro ali de caça dos Lintons e ela acaba ficando um pouco mais de um mês na casa deles e o Heathcliff é despachado. Então, quando a Cat volta para Wuthering Heights, ela está completamente transformada, porque ela perdeu, né, a influência que o Heathcliff tinha nela de ser uma completa rebelde. Ela voltou da casa dos Linton meio domesticada, sabe? Meio com cuidado. Só que esse foi o ponto que foi a cisão, a primeira grande cisão da história da Cat com o Heathcliff, porque ela começou a perceber quão hostilizado o Heathcliff era e quão degradante para ela seria casar com ele. E ela começou a olhar para o filho, né, do Linton, que é o Edgar, com olhos de que ele poderia sim ser um par mais confortável para ela, né, seja financeira, enfim, socialmente. Isso é todo esse ponto que envolve o relacionamento ou não relacionamento dela com Heathcliff, porque a partir daí é só ladeira abaixo. Mas o Edgar, ele também tinha uma irmã, Isabela, então eles eram meio que um trio inseparável ali no início da vida adulta deles, né? Cat, Edgar e Isabela. Enquanto Cat vivia uma dupla personalidade, porque ela ainda mantinha a sua amizade com o Heathcliff. Então tinha esses dois núcleos que não se misturavam. E todos esses acontecimentos que a Nellie tá narrando pro Lockwood, né, o inquilino ali do momento da propriedade dos Linton, que não é mais dos Linton, a gente vai ver depois, todos esses fatos aconteceram há 20 anos. Então, muitas águas passaram por debaixo dessa ponte, né? E a gente vai ter passagens aqui muito interessantes da Nellie descrevendo a Cat, porque a Nellie realmente odiava a Cat, não tinha uma reconciliação, embora a Nellie reconheça que a Cat não tinha esse olhar para com ela. Embora a Nellie tivesse um olhar maldoso com a Cat nunca retribuía isso, pelo contrário, era muito fiel, tanto ao Heathcliff quanto à própria Nellie. E ela nos diz isso, é engraçado, né? E como tem gente que nos odeia de graça, não é, meus amigos? A Cat, eu acho que é uma pessoa que sentiu isso. Então, um belo dia, a Cat, ela tá em um grande impasse, porque o Edgar a pediu em casamento e ela tá em pânico, porque ela sabe que o Heathcliff não vai aceitar isso nada bem. E olha só, uma das maiores passagens da literatura de todos os tempos, na página 109. Isso é a Cat falando pra Nellie, tá? Não tenho mais motivos para me casar com Edgar Linton do que para estar no céu. E se aquele homem perverso lá dentro não tivesse feito Heathcliff descer tanto, eu não teria pensado nisso. Aquele homem lá em cima seria o Hindley, tá? O irmão dela. Mas agora eu iria me degradar se me casasse com Heathcliff, de modo que ele nunca vai saber o quanto amo. E isso não é porque ele é bonito, mas porque é mais eu mesma do que eu. Qualquer que seja a substância das almas, a minha e a dele são feitas da mesma coisa. E a de Linton é tão diferente quanto um raio de luar de um relâmpago ou o fogo da geada. Gente, pesadíssimo, né? Embora seja uma grande declaração de amor, também é uma estaca no peito do Heathcliff, porque ele ouve esse desabafo da Cat. A Nellie, sabendo que ele estava ouvindo, deixou a Cat se enforcar com as próprias palavras, enfim. E a partir disso, o Heathcliff, ele foge. E eles ficam alguns meses sem se falar. Parece que são anos, tá? Mas são alguns meses. Quando ele volta para Morro dos Ventos Uivantes, a Cat já estava casada com o Edgar, mas Heathcliff volta rico. Não sabemos como, porquê, a gente tem as nossas teorias. A minha teoria é de que, sei lá, ele ganhou na guerra, sei lá, mas ele volta rico e ele meio que resgata as dívidas, né, do Hindley, do Morro dos Ventos Uivantes, e agora ele é meio que o proprietário do lugar. Ele meio que deixa o Hindley morando ainda com ele pra ele antagonizar e fazer a sua vingança e vilanizar, assim como ele foi vilanizado, né, quando ele era mais jovem. Nossa, é uma história de ressentimento, tá? De coisas ruins, né, que o ser humano pode fazer, enfim. Agora, um ponto muito alto desse livro pra mim é o reencontro dos dois, né, Heathcliff e Cat, quando ambos já não são mais aqueles que eram no começo da história. Ela tá
tá casada. Agora ela não mora mais em Wuthering Heights, agora ela mora na propriedade dos Linton, né? E ele vai atrás dela, uma das primeiras coisas que ele faz quando ele volta, inclusive. E é de partir o coração quando o Heathcliff fala assim: eu pensei que eu voltaria, daria cabo do Hindley e depois me mataria. Só que quando eu vim aqui e você me tratou bem e você me acolheu, esses pensamentos foram embora. Porque o Heathcliff, que ele não conseguiria pensar no mundo que a Cat o tratasse com um tipo de prazer fingido. Ele não toleraria isso, ele não conseguiria viver nesse tipo de mundo. E você pensa, nossa, mas será que ele perceberia, né, esse tipo de reação da Cat? E a verdade é que sim, ele perceberia. Porque se tem uma coisa que você sai com a certeza desse livro, é que o Heathcliff sabe absolutamente tudo da Cat, e a Cat sabe absolutamente tudo do Heathcliff. É realmente do mesmo átomo de alma que esses dois saíram, sabe? Só que a partir daí as visitas do Heathcliff à casa da Cat ficam muito constantes, né? Fica uma coisa meio... Gente, ela é casada. O livro inteiro você fica com essa sensação. Mas não tem nada explícito, tá bom? Diferente do filme, inclusive. Nessas visitas, quem acaba se apaixonando pelo Heathcliff? Sim, Isabella, a irmã de Edgar e cunhada da própria Cat. E meio que essa situação toda gerou uma grande crise de ciúmes na Cat. O Heathcliff dobrou a aposta, porque eles são assim, eles levam tudo ao limite. E meio que foi aí que a coisa desandou de vez. Porque a Cat acaba ficando doente, porque o Heathcliff é impedido de voltar, né, a visitá-la, e ele tava nessa questão com a Isabella, enfim. E ela começa a ficar doente, e dá pra perceber na realidade que ela meio que se entrega. Ela entrega os pontos, ela prefere morrer. Olha o nível que a coisa escala, né? E a gente acaba vendo que ela vai adoecer sim. Só que ela, nesse período, está grávida de Linton, né, de Edgar. E quando ela finalmente tem a filha, né, que vem prematura de 7 meses, umas horas depois ela também morre. E a reação do Heathcliff à morte da Cat é uma das mais bonitas da literatura. Eu preciso ler isso pra vocês, porque é muito bonito mesmo, tá? Que ela desperte em meio ao tormento, exclamou ele com assustadora veemência, batendo o pé e gruindo num ataque súbito de paixão irrefreável. Ora, ela mentiu até o fim. Onde está? Não está lá, não no céu. Não se foi. Onde? Ah, você disse que não se importava com os meus sofrimentos. E reza uma única oração que hei de repetir até perder o fôlego. Catherine Earnshaw, que você não encontre descanso enquanto eu viver. Disse que a matei. Venha me assombrar então. As vítimas assombram até mesmo seus assassinos. Acredito, sei que há fantasmas perambulando pela terra. Fique comigo sempre, assuma a forma que quiser. Faça-me enlouquecer. Só não me deixe neste abismo onde não posso encontrá-la. Ah, meu Deus, é indizível. Não posso viver sem a minha alma. Não posso viver sem a minha alma. É sobre isso esse livro, entendeu? Vocês têm que ler O Morro dos Ventos Viventes, porque o Heathcliff é um dos meus personagens favoritos, não tem jeito. Ele é um vilão, um mocinho, uma vítima, ele é tudo. E assim, o estado de luto que o Heathcliff fica a partir da morte da Cat é tão insustentável que a Isabella, enfim, decide dar um basta ali no relacionamento dela com o Heathcliff. Ela acaba fugindo. E ela também estava grávida nesse período. E a aversão do Heathcliff é tão grande, né, em relação a Isabella, ele nem vai atrás dela. Ela deixa ela ir e nem vai atrás do filho, né, que ele acaba sabendo que ela teve. O pai e filho aqui, né, o filho do Heathcliff só vai encontrar com ele quando a mãe já morreu, né, e ele volta pra Wuthering Heights. E nesse meio tempo, né, o Hindley, o irmão da Cat, também acaba morrendo de tanto beber. É bem triste, tá? Então, tanto o seu próprio filho quanto o Harrington, né, que é o filho do Hindley, eles ficam nas garras do Heathcliff a partir de então, né? E a gente começa a montar o quebra-cabeça dessa história e entender como que os personagens no início do livro se encaixaram, né, na atual situação que eles estão lá. E como a Cat e o Edgar tiveram uma menina, a propriedade dos Lintons ficou, né, para o filho do Heathcliff com a Isabella, né, questão de sucessão. Por isso, então, que o Heathcliff acabou sendo senhor tanto das duas casas. Mas a única coisa que faltava, assim, para ter o domínio completo, né, da narrativa, era casar a filha da Cat, que é Catherine também,
com o seu filho, né? Então Catherine casa com o filho do Heathcliff e aí o circo completo se fecha. E é uma espécie de novelão, né? Essa parte do casamento, né, dos filhos, acontece na segunda parte do livro. É uma grande cilada que o Heathcliff acaba fazendo. Ele meio que sequestra a Catherine, filha, pra se casar com seu filho. É uma questão de vingança mesmo, porque o seu próprio filho se chama Linton, porque a Isabela do túmulo consegue perturbar até um santo, quem dirá o Heathcliff. O filho acaba morrendo mesmo, a gente já sabe que ele tem uma saúde precária desde o início, mas ele queria esse enlace, né, entre os filhos pra ter a sua vingança final, e ele consegue. E ele agride, tá? Tem umas cenas muito pesadas de agressão física do Heathcliff contra a Catherine, filha. Também a questão do sequestro. Eu acho que o Heathcliff, ele desce no mais baixo nível, assim, de degradação, e é absolutamente triste de se ler, tá? Não vou dizer que é um passeio no parque, não. Você vai sentir dores físicas ao ler O Morro dos Ventos Uivantes, talvez, enfim. É uma história de como tudo pode ser movido pelo rancor, né? Ao mesmo tempo que você pode ter na humanidade gente que se move pelo amor, na humanidade também tem pessoas como Heathcliff, que foram machucadas e a partir daí só se movem pela vingança, pelo sentimento ruim. E o Heathcliff, ele nunca vai superar isso. Ele está diante da impossibilidade de estar ao lado de uma pessoa que já se foi. Nossa, isso é muito triste quando você pensa, né? Não tem o que ele faça, o que ele diga que vai trazer a Cat de volta do mundo dos mortos. E é uma leitura muito amargurada. Inclusive, vai ter uma cena aqui de não é necrofilia, né? Ele meio que vai tentar desenterrar a Cat pra ver como tá o corpo dela. Tipo, ele pira totalmente, entendeu? O final do livro, pra não dar muitos spoilers, é um respiro, tá? Tem um final feliz aqui na história, porque o Heathcliff, ele vai acabar morrendo, né? E a partir daí, todo o grilhão que tinha nos outros personagens é desfeito. Ou seja, era o Heathcliff que estava sendo a fruta podre ali no cesto. E realmente, não tenho o que dizer. E o final é pelo menos um suspiro, assim, pra você não sair completamente desacreditado da humanidade. Gente, esse livro é muito bom. Leiam O Morro dos Ventos Uivantes, é sério. Não se assustem, porque é uma narrativa que, se você não está acostumado, pode ser um pouco difícil, mas eu acho que você engata muito bem na leitura, tá bom? Vai por mim. Leia O Morro dos Ventos Uivantes, é um livraço, com certeza meu livro favorito da vida. E é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado dessa resenha. Se gostou, deixa o seu like e conto com vocês nas cenas dos próximos capítulos. Um grande beijo e tchau!